O Mundo Cotidiano, com Paula Favarato. Oi, professora Paula, tudo bem? Oi, Mário, boa tarde, Johnny, Adalberto, boa tarde a todos. Boa tarde. Domingo agora que é a prova de Ciências Naturais, não é isso, no Enem? Isso, no último domingo foi Ciências Humanas. Ciências que é mais o que mais lhe apetece, né? Ciências Humanas, né? Exato. Eu acabo acompanhando a prova toda, Mário, por uma questão de preparar e porque tem muitos assuntos, inclusive biodiversidade, que podem cair tanto no primeiro dia quanto para o segundo, a parte de ecologia. Mas foi, Mário, uma prova interessante, eu gostaria até de começar pontuando isso. Foi uma prova atípica, de ciências humanas, um pouco diferente daquilo que o Enem vinha apresentando nos últimos anos, um grau de dificuldade, de complexidade um pouco maior, e uma circularidade das questões de geografia em torno das temáticas de transição energética e meio ambiente. E aí você adivinha de onde veio a inspiração para essa prova do Enem tão circular? COP, com certeza absoluta. Mas foi uma prova considerada fácil, difícil, caiu o que se esperava, assim? Não, Mário, não foi uma prova fácil, foi uma prova de média a difícil, pelo menos para ciências humanas, por causa da complexidade dos assuntos de filosofia, de sociologia. Então, se os nossos ouvintes, os filhos ou algum conhecido ou eles mesmos fizeram a prova do Enem desse ano e acharam um pouco mais difícil do que o que a prova vinha apresentando, respirem, essa é uma opinião meio que universal. Perfeito. Eu vi uma opinião, acho que do prefeito da Califórnia, não foi? Prefeito, governador? Do governador, possivelmente. Califórnia é o estado, né? E ele dizendo que a ausência do Trump mostra que meio que os Estados Unidos estão dando de ombro assim, para a COP30, não os Estados Unidos como um todo, mas a presidência, o governo federal americano. Quais são as ausências mais sentidas nesse encontro, professora? Eu acho que a ausência mais sentida, embora um pouco meio que premeditada, é justamente do Trump. E o fato dele não ter mandado delegação oficial, sabe, Mário? Aí me surpreendeu, ficou muito feio para o governo dos Estados Unidos. Porque uma coisa é o presidente não aparecer, mas ele mandar alguma representatividade oficial para falar em nome do governo federal. Não existe absolutamente nada dos Estados Unidos na COP30. Não existe um stand oficial dos Estados Unidos. Foi uma ausência total e completa, né? Então ele meio que colocou o governo dos Estados Unidos a serviço da opinião política dele, né? Já não é mais um estado, é um governo. E o governador da Califórnia, curiosamente, foi como convidado da delegação da Alemanha, né? A delegação tem condição e espaço para convidar pessoas para falar, para convidar palestrantes, e um dos convidados da delegação da Alemanha foi justamente o governador da Califórnia, que, como é de partido contrário do Trump, aproveitou também o ensejo da COP para fazer uma crítica política entre democratas e republicanos, né? Mas essa ausência não foi despercebida, não, de maneira nenhuma. Eu acho que o que mais foi sentido é a não presença total, é a obscuridade da presença política dos Estados Unidos para além do presidente, porque ele era um pouco meio que esperado, né? Não assinou, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, então já não era uma coisa muito aguardada a presença dele. Surpreenderia se ele viesse. Agora, não mandar nenhuma representação oficial, isso realmente ficou feio, ficou um pouco complicado, ficou dar de ombros às temáticas ambientais, meio que não querer nem participar da conversa. Eu acho que foi uma indelicadeza geopolítica muito grande e uma clara declaração de como vão ser os próximos 3 anos do governo dele. E eu fico com curiosidade, professora Paula Adalberto aqui, boa tarde, tudo jóia? Oi, boa tarde. Quando o país se recusa, como é o caso dos Estados Unidos, assim, formalmente, ele só fala assim, não vou mandar representante, vou mandar pouca gente. Como é que do ponto de vista da diplomacia, para um grande evento como é o caso da COP? Pois é, Adalberto, não existe nenhuma obrigatoriedade na ida a esses eventos, sabe? Não existe nenhuma sanção econômica ou política aos que não comparecem. Mas dado o tamanho
dos debates ambientais no nosso meio, na nossa época, no contexto do século XXI, dadas as diversas catástrofes ambientais fruto das alterações climáticas, pega muito mal, entendeu? Não é bem visto. Então ele simplesmente não comparece, ele declina do convite e vida que segue. Então isso tem um simbolismo muito grande, mas em contrapartida não existe nenhuma imposição de uma barreira econômica ou uma barreira geopolítica que possa penalizá-lo nesse sentido. Então é declinar do convite e aguentar o carão. Além dessa ausência, o que mais vem chamando sua atenção, professora, na COP30? Tem chamado muito minha atenção, Mário. Primeiro é a quebra do dress code, né? Normalmente nesses eventos as pessoas vão engravatadas, terno. Um pouco disso precisou ficar um pouco de lado por conta das questões climáticas de Belém. A umidade relativa do ar é muito alta, a temperatura é muito elevada. Então, nas imagens que a gente vê, Beatriz, quando voltar, vai poder nos confirmar muito disso. Tem sido uma COP visualmente um pouco diferente daquelas que a gente é acostumado a ver, porque eles tiveram que se adaptar à questão climática de Belém. Tem chamado muita atenção, Mário, e esses foram os 2 pontos, além da ausência total e completa americana, que eu gostaria de trazer desse panorama inicial dessa primeira semana da COP30, são duas questões. Primeiro, a colocação até sugerida pelo Adalberto, a Arábia Saudita puxando o freio de mão, literalmente dizendo, opa, vamos com calma, não vamos endurecer as políticas de transição energética, que foi o grande tema do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Que é transicionar das fontes tradicionais de energia, petróleo, carvão mineral e o gás natural, e fazer uma passagem mais visível, mais robusta, para fontes menos agressivas e preferencialmente renováveis. A cada COP, Mário, as cotas de emissão de poluentes vindos dos combustíveis fósseis estavam diminuindo, ou seja, a cada COP progressivamente, mesmo que de pouquinho em pouquinho, essas metas de largar um pouco de lado o petróleo e o carvão, principalmente, elas iam sendo expandidas. Nesse ano, a Arábia Saudita disse, epa, pera lá, vamos com calma com isso, porque minha economia é 60% baseada em venda de petróleo. Então, eu não posso mergulhar não só o meu país, mas o Oriente Médio como um todo e vários outros países que dependem de petróleo em uma crise econômica para transicionar energeticamente de uma maneira tão rápida. Então, essa primeira postura da Arábia Saudita, que nas últimas COPs foi super favorável a reduzir, a investir em reflorestamento para compensar, acho que a linguagem dela nesse encontro foi um pouco mais pé no chão, de acordo com a sua realidade. Vamos manter como estamos e não vamos ampliar. Então não chega a ser um retrocesso, é muito importante deixar isso claro, mas é uma declaração muito, muito transparente de que ela não vai comprar novas perspectivas de acelerar esse processo, já que é 60% no mínimo dependente de petróleo. E aí Mas aí é um retrocesso, né, professor? Ou um pouco avanço, assim. É um pouco avanço, eu acho que é uma estagnação, na verdade, Mário. O que para a gente, em termos ambientais, nunca é visto como positivo, né? Fazendo uma análise em termos de globo terrestre, uma macroanálise, não avançar não é um bom sinal. Esse estagnar, não vamos muito à frente, essa declaração, não vamos comprar essa ideia de endurecer essa troca, acelerá-la, é complicado, ainda mais em um século XXI, em que a gente já tem tanta tecnologia para avançar em matrizes alternativas. Perfeito. Paula Favarato, sempre às quintas-feiras com a gente. Obrigado, professora Paula. Bom domingo de Enem para você, hein? Vamos continuar acompanhando. Um abraço a todos e uma excelente semana. E passando o Enem, Paulo já tá com a missão de voltar pro estúdio, mas a gente só tá perdoando ela porque ela tá na correria do Enem. Deixa tá? a professora Adalberto, não, ela tá falando Mário, bem com a gente aqui. É porque ela tem que ver o estúdio também, ver a nossa decoração. Então quando ela vier, Natal, você tem que oferecer algo para ela. Eu sempre ofereço. Nada, nunca trouxe nada, nem um bolinho de fubá seco. É a nossa presença. Não é nada, ela quer chegar aqui, tem um bolinho, um cafezinho especial, é a nossa algo presença. assim. Tá, Paulo? Quando você vier, Adalberto, há de aí. providenciar um bolinho para recebê-lo. Avisarei com antecedência, Mário.